Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria. Os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. Hoje é 2 de novembro, dia em que se comemora finados. E ainda é uma grande questão que fica para a grande maioria das criaturas, porque morremos, convivemos com isso desde que nascemos praticamente, mas ainda não aceitamos de uma forma positiva, principalmente quando perdemos entes queridos. Qual é a resposta que o Espiritismo tem para isso? Qual o consolo? Quais as suas explicações? Como buscar, enfim, consolo diante da morte? Quem veio conversar conosco sobre esse assunto foi Altamir Cunha, que atendeu gentilmente ao nosso convite. Altamir é conhecido de vocês, escritor, palestrante, divulgador da doutrina, faz programa de rádio, inclusive, e sempre que pode comparece ao programa Espírito e Vida. Altamir, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Não há de quê, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Altamir, qual a diferença? Os espíritos usam a linguagem, chamam de desencarnar. Qual a diferença entre morte e desencarnação? Há alguma diferença? Na verdade, essa forma de chamar desencarnação é porque o Espiritismo, por acreditar que nós somos, vamos dizer assim, pessoas duplas, né? Corpo material e corpo espiritual, desencarnar seria a saída do espírito do corpo físico, né? Na morte biológica acontece esse fenômeno, né? E para fazer essa diferença da morte como essa coisa que tudo termina com a morte, né? As pessoas, às vezes, mesmo quando tem algumas religiões, tem uns que acreditam que a morte é uma parada. E a partir dali,
uns acreditam que vai ficar em sono até o dia do juízo e assim por diante. Então a doutrina espírita faz essa diferença entre morte e desencarnação só apenas nesse aspecto, para o entendimento mais didático, né? É a libertação do espírito do corpo físico. Mas diga-me uma coisa, o Espiritismo acabou com a morte? Na verdade, acabou pelo sentido seguinte: a explicação que a doutrina espírita dá é bastante convincente de que a misericórdia divina não vai simplesmente na preocupação de criar o ser e depois jogar no inferno, por exemplo. Então a doutrina espírita veio mostrar exatamente a proposta que mais, vamos dizer assim, se harmoniza com a misericórdia, com o amor de Deus. Quando Jesus diz aquela passagem, né? Qual de vós que o filho pede um peixe e dá uma serpente, ou pede um pão e dá uma pedra, coisa desse tipo? Se vós que sois imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Isso mostra exatamente de que Deus tem que ser superior ao homem. Se nós temos amor por nossos filhos e damos nova oportunidade, por que Deus simplesmente nos jogaria numa condição de sofrimento eterno? Então a doutrina espírita veio fazer essa diferença também. Através da oportunidade reencarnatória, é o prêmio para que o filho possa reparar os seus erros e novamente se encaminhar. Também porque nos apegamos tanto às coisas e às pessoas e a dor da separação, a dor da morte, basicamente é isso. É o apego que nós criamos em relação às pessoas e às vezes a objetos, a casa, etc. Né? Alguém agora estava enterrando um automóvel valiosíssimo, né? O Chiquinho Scarpa, se eu não me engano. Agir dessa forma prova de que são pessoas ligadas muito à matéria. Porque se compreendesse melhor, veria que até mesmo os bens materiais que nós temos, que não vão mais ser utilizados por nós no plano espiritual, seria bem mais agradável para nós que partimos, que nós dessemos um direcionamento para aqueles bens, para que outros usufruíssem e se sentissem felizes com aquilo. Porque muitos chegam no plano espiritual atormentados pelos bens que deixaram. O apego, cumprindo aquela passagem evangélica que nós em outros programas já repetimos, né? Onde colocares o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se nós depositamos ou fazemos o nosso tesouro, os bens materiais, mesmo retornando à espiritualidade, o nosso coração ficará vinculado à terra. Então são muitos que querem ainda manobrar os talões de cheques, mandar nas suas empresas, mandar na sua família e se atormentam por ver que ninguém lhe obedece. Então é um sofrimento simplesmente reflexo de quê? Da sua ignorância, é reflexo às vezes de pessoas que se dizem religiosas, mas que agem como materialistas, valorizando muito mais as coisas da matéria. Daí a erraticidade, não é? O sansara, né? A roda das reencarnações. Na verdade, você está retido aquilo que você mentalizou, onde você colocou o seu coração, como você diz. Mas a separação das pessoas, principalmente, quando as pessoas perdem as criaturas mais velhas, né? 90 anos, 100, etc., é algo mais natural. Mas quando as pessoas desencarnam jovens, ou filhos que desencarnam antes dos pais, por exemplo, esse processo é doloroso. Isso é necessário realmente que aconteça, Altamir? Seria necessário que nós fizéssemos um exercício exatamente para essa situação. A doutrina espírita, se nós, seguidores da doutrina espírita, ou mesmo conhecedores, mesmo não sendo espíritas, fizéssemos um trabalho de preparação, nós não sofreríamos tanto. Porque a morte é uma realidade que nós não podemos fugir. Todos nós retornaremos ao plano espiritual, mas poucos de nós se preparam para esse grande dia. E quando há uma simples preparação, é no sentido de que a pessoa vai envelhecer e naquele processo de envelhecimento acontecerá a morte natural. Não penso que nós podemos partir por acidente, nós podemos ter um infarto no miocárdio, nós podemos partir numa idade ainda muito jovem. Então precisamos compreender que tudo isso é possível e haver uma preparação. Os mentores espirituais, como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, sempre batem nessa tecla de que nós deveríamos compreender esses acidentes de percurso, vamos dizer assim. Todos plenos de vida, cheios de vida, e de repente pode acontecer. Claro que sentimos a falta, a dor da saudade, não diz para que nós nos tornemos insensíveis. Há uma diferença. Não é o espírita ser insensível ao fenômeno da morte, porque é uma separação momentânea, transitória, mas de um tempo que ninguém sabe. Como um filho, quando vai para uma cidade distante, nós sentimos saudade, até choramos, né? Porque não pode ter aquele momento de saudade. Agora, com moderação, com consciência, orando, confiante no reencontro que realmente acontecerá. Muito bem, você falou em lágrimas, né, em choro, e na volta, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre isso. A gente está aqui com o Altamir, falando sobre o
o consolo diante da morte. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, conversando com Altamir Cunha sobre como buscar consolo diante da morte. E a equipe do programa preparou um VT para você. Rode o VT. Eu perdi pai e mãe aos 14 anos de idade, perdi recentemente, vai fazer 3 anos, um irmão que morreu em atitudes violentas, né? Então é muito doloroso e como se fosse uma parte da gente. Olha, a dor é uma dor tão forte que a gente não sabe nem tem nem como falar. Por quê? Porque dá saudade, dá tristeza, dá tudo que a gente pensa, né? E às vezes a gente sente uma dor que não tem nem como nem explicar para vocês. Que é a falta na vida da gente pro resto da vida, né? A saudade é grande, que a gente se lembra toda hora. O conforto vem de Deus e através de muita oração, né? Superar, a gente não supera não, que a gente sempre lembra, né? Sempre lembra dos pais, dos irmãos, dos tios, dessas pessoas que se vão. Perdi meu esposo, sou viúva faz 2 anos. Eu fiquei com 7 filhos. E a gente fica ali na lembrança daquela pessoa que a gente perde, só chorando, se lembrando, mas é isso. Deus dá o conforto e a gente vai vivendo. Eu busquei consolo através da igreja. Na igreja, com os amigos, até com os familiares também. A gente conversando, a gente acaba botando tudo para fora, né, que sempre. Eu acredito que a vida continua depois da morte, a vida espiritual, né? Nisso eu acredito. Quando a pessoa morre, eu acho que deve ir para um canto que a gente nem conhece, né? Eu não sei dizer para você se acredita ou não acredita. Eu acho que não. Acredito, sim. Estamos de volta, vocês viram o material sobre o consolo ou desconsolo das pessoas frente à perda das criaturas amadas. Altamir, por mais conhecimento que as pessoas tenham da continuação da vida, né? Nós espíritas sabemos disso, por exemplo, mas o sofrimento e a saudade continuam assim mesmo, né? Como a gente fazer para passar por isso de uma forma mais, digamos assim, equilibrada? Nós sempre que tivermos dificuldades em um lado, nós devemos preencher com aquilo que nos dê prazer, que realmente nos faça sentir úteis. Quanto mais ociosidade nós tenhamos e nos propunhamos a ficar pensando só no ente que partiu, mais vamos sofrer e fazer o ente que partiu sofrer também. Então, o que aconselha? Principalmente aqueles próprios entes queridos que retornaram à espiritualidade, através da mediunidade, eles dizem, se a dor da saudade é imensa, mãe ou pai, depende do que seja, preencha o vazio, adotando outra criança, preencha esse vazio visitando os lares de crianças necessitadas, porque você estará lembrando de mim no sentido mais positivo, eu estou bem, e assim por diante. Então, eles sempre orientam para que preenchamos o vazio. Se nós ficarmos simplesmente, perdermos um ente querido e acharmos que foi a maior tragédia do mundo e não mudarmos de sintonia, nós vamos também antecipar a nossa passagem para o plano espiritual. É até arriscado, porque entramos em depressão e criamos situações, doenças que não estavam previstas no nosso mapa kármico, vamos dizer assim. Isso é uma perda, é uma prova, quer dizer, para a pessoa? Toda perda de ente querido, não é perda, eu até não gosto de chamar perda, porque na verdade ninguém perde o que não tem, que não é seu.
Nós deveríamos considerar que, antes de sermos pais do nosso filho, eles são filhos de Deus. Se Deus pede de volta, nós devemos aceitar e dizer como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado ou bendito seja o nome de Deus, né? Aceitar com resignação não é com indiferença, resignação é a medida mais correta. Mas é uma prova para as É pessoas, uma prova, um teste? é uma prova, é um teste muito forte, porque nós muitas vezes achamos que somos fortes, achamos que estamos preparados e só vamos sentir realmente como nos encontramos em termos de preparação quando passamos pela experiência. E às vezes as pessoas crescem, né, frente a uma perda de um filho, por exemplo. Algumas mães se engajam em campanhas, passam a tomar toda uma atitude em relação à participação nas questões sociais, não é verdade? Conhecemos casos assim, a mãe da Ayrton Senna, a mãe do Cazuza, né? Exatamente. Olha, e as experiências são várias nesse sentido. Eu conheço um caso de pessoa que, numa aprovação muito grande em sua vida, ele quase, como dizia, entrava em parafuso, ele achava que seria a coisa pior do mundo. O que ele fez? Como espírita, ele refletiu bastante, pediu muita inspiração e disse que veio a ideia de fazer aquilo que ele menos gostava e achava que era útil e que ele podia fazer, porque tinha conhecimento, coisa desse tipo. Ele começou a preparar e a escrever artigos. Rasgava papel, riscava, não saía quase nada e ele continuou. Aquilo que ele menos gostava, que ele gostava muito de falar e não gostava de escrever. E depois de um tempo ele começou a ver os artigos dele publicados em revista e até hoje continua. E a prova passou e ele hoje vive muito bem, graças a Deus. Se ele tivesse parado no tempo, naquela aprovação, ele teria realmente, provavelmente, tido problemas sérios. Altamir, e quanto à visita aos cemitérios? E quantas flores? E quantas velas? Faz algum sentido? Vale a pena esse tipo de atitude, de comportamento? Afinal de contas, hoje é dia de finados. Primeiro nós temos que compreender que isso não é de agora, né? Já no século I, os cristãos costumavam visitar os túmulos daqueles que desencarnavam, né? Aqueles mártires, né? Mas mais ou menos no século IV, a igreja começou a celebrar em homenagem aos mortos, e no século V, mais ou menos, ele determinou um dia no ano que fazia, mas só oficialmente, no século XIII, foi que determinou o dia 2 de novembro como dia para homenagem aos mortos, já que o dia 1º era homenagem ao dia de Todos os Santos, e até hoje mantém. Então a questão da visita aos cemitérios, tudo depende muito da consciência de cada pessoa. Nós espíritas não temos essa prática, essa maneira assim, mas respeitamos muito e não quer dizer que por isso não possamos fazer uma visita com familiares nossos. E os cemitérios hoje são agradáveis, na verdade? Agora, a atitude de quem visita um cemitério para homenagear um ente querido, embora ele não esteja mais ali, deve ser uma atitude de respeito, de sinceridade, porque não adianta simulações. Nós vamos conviver exatamente nesse momento com aqueles que recebem de nós a linguagem do pensamento, não é a linguagem verbal. Então, se nós estamos simulando ali e estamos com o pensamento longe, nós não vamos nos ligar a essas criaturas. Então, precisamos ter sinceridade de propósito. Se fazemos aquilo na certeza de que estamos orando com sinceridade, nós, com certeza, poderemos ter a presença daqueles amigos ali momentaneamente e vão ser beneficiados pelas nossas preces. Nós poderíamos dizer aos nossos telespectadores: meus queridos amigos, chorem como uma homenagem, evidentemente, mas tenham a certeza que os seus continuam vivos? Claro, exatamente. Podem realmente, vão, se acharem conveniente, podem ir ao cemitério, se acharem conveniente, permaneçam em casa e orem com sinceridade, porque a maneira de se conectar aos nossos entes queridos que partiram não é pela nossa presença física em si, mas é pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, pela sinceridade de propósito. E as nossas orações são muito importantes. Embora algumas religiões não valorizem a oração, mas a oração é um momento em que nós, contritos ali, abrimos o nosso campo mental para receber do plano espiritual a inspiração e para entrar em comunicação com aqueles que lá se encontram. É o nosso celular para o mundo espiritual. Pronto, falou muito bem, é o nosso celular com o plano espiritual. É exatamente a mente. Então não adianta nós simularmos. Se nós vamos, acendemos uma vela, estamos com o coração distante, nós não estamos nos ligando àquele ente querido. Agora, se não acendemos vela, mas acendemos nossas mentes na sinceridade, nós nos ligamos. A vela das nossas emoções, não é, Altamir? Exatamente. A gente vai dar mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. E no próximo bloco, quem vai fazer as perguntas sobre o consolo diante da morte são os nossos queridos amigos telespectadores. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Espírito e Vida e nesse quadro nós vamos ter as perguntas dos telespectadores dirigidas a Altamir Cunha, que é o nosso convidado de hoje. Eu sou Madalena Soares, aposentada da UFRN, e gostaria de saber quais as respostas que o Espiritismo dá para a morte. Olha, nós tivemos a oportunidade já de comentarmos, né? E essas respostas vêm exatamente, primeiro, de que a morte não existe. Através da mediunidade, a doutrina espírita tem mostrado de que a vida continua e que aqueles entes queridos muitas vezes vêm, se identificam de tal maneira que nós não temos como duvidar. Então são testemunhos que a doutrina traz para todos nós da imortalidade da alma. Então, na verdade, a doutrina pode ser considerada, como nós sempre costumamos dizer, a doutrina que matou a morte nesse sentido. No entanto, não podemos esquecer que a continuação da vida são também continuações das emoções e nós precisamos lembrar desses entes queridos com paz, com tranquilidade de coração, acreditando em Deus e considerando de que se nós tivermos o cuidado com eles, Deus terá muito mais. Então entreguemos as mãos de Deus e fiquemos tranquilos. Meu nome é Maria Eugênia e eu gostaria de saber o que pode ser dito a respeito das pessoas que guardam objetos pessoais de quem já morreu. Essas atitudes não são aconselháveis porque cada vez que nós fazemos esse tipo de trabalho, nós nos vinculamos à pessoa, mas de forma negativa, daquela de prender a pessoa, as nossas lembranças aqui no plano terrestre. E esses espíritos que muitas vezes estão tentando se desvincular dos laços materiais, eles sentem atraídos novamente, sentem dificuldade e sofrem com isso. Então, se nós os amamos, vamos fazer o possível para que eles sintam-se bem, felizes, procurando ter uma lembrança, mas uma lembrança dos momentos de alegria, dos momentos de satisfação, de felicidade que tivemos juntos, agradecendo a Deus por esse momento que nos foi concedido. Não sejamos tão egoístas. Apesar do nosso sofrimento, entreguemos a Deus que com certeza Deus cuidará muito melhor do que nós. Olá, sou Lucinaldo de Souza. Gostaria de saber se os espíritos após a morte não repousam. O repouso que nós falamos é muito mais o repouso de consciência. Ninguém imagine, muitas vezes nós vemos, é comum, né? Nas desencarnações ali se encontra naquele velório e sempre aquela frase padrão, né? Descanse em paz. Tudo bem. No aspecto físico, descansou para toda a vida no corpo em si que vai ficar aqui na Terra. Mas o espírito continua ativo. Continua ativo e nem sempre tem paz, depende de como ele viveu a vida no corpo físico. O amor que nós fizemos, a caridade que praticamos, o bem que praticamos, isso tem uma influência positiva. Mas também o mal, os desacertos de consciência, nós levamos conosco e vai exatamente refletir aquilo que Jesus disse. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, nossas mágoas e ressentimentos resolvamos logo enquanto estamos no corpo, porque depois da morte vem o juízo. Nós vamos agora ao nosso próximo quadro. Você que está em casa e se interessou pelo assunto, quer estudar mais sobre a morte, aprofundar os seus conhecimentos, o programa Espírito e Vida orienta você, seleciona alguns títulos para que você possa consultar. Altamir, você tem alguma orientação para os nossos telespectadores a respeito de literatura? Olha, as obras de André Luiz, todas nós vamos ter o testemunho, a prova da imortalidade da alma, né? O livro Voltei, de Irmão Jacó, que ele relata a própria desencarnação em si, é um livro muito bom e numa linguagem muito fácil da gente entender e acredito que as pessoas gostarão muito. Nós, particularmente, escrevemos um trágico equívoco que é sobre o suicídio. No entanto, a leitura desse livro proporciona às pessoas que leiam aquela certeza da imortalidade da alma, uma morte exatamente pela lei de causa e efeito, como acontece no plano espiritual, e as atitudes de paz e de amor que beneficiam o espírito no plano espiritual. Da obra do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, o livro Nosso Lar, que aliás já foi feito um filme sobre esse livro, é bastante conhecido e narra bastante esse processo da morte. Além disso, as obras da codificação, o livro dos espíritos principalmente, o livro dos médios, a Gênese, são todos trabalhos compilados por Allan Kardec, que também vai lhe esclarecer bastante. Além disso, a Elizabeth Kubler-Ross tem duas obras notáveis, Sobre a Morte e o Morrer e Morte, um Amanhecer. O professor Herculano Pires também é autor de um livro chamado Educação para a Morte, que nós recomendamos.
Altamir, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença em nosso programa. Nós é que agradecemos, Nilo. Nos dispomos sempre nos encontrarmos aqui para essa oportunidade de sermos úteis. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail. Anotem aí que o nosso e-mail mudou. Agora é espiritoevida@redetvRN. Agradecemos a sua companhia, amigo, o seu carinho, o seu afeto e esperamos encontrar você no próximo sábado. Muita paz para todos nós.